Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, que vai ser pregada nesta noite, ela possa alcançar os nossos corações e trazer, Senhor meu Deus, ó Pai amado, mudança, Senhor meu Deus, para as nossas vidas e alicerçar a Tua vontade, Senhor meu Deus, ó Pai. Que não estejamos, Senhor meu Deus, à procura, Senhor, de muitas coisas, mas que estejamos à procura, Senhor meu Deus, da Tua vontade, do Teu querer, daquilo que Tu tens de melhor para nós, ó Pai. Que, Senhor meu Deus, está no Teu coração e não no nosso, ó Pai. Porque às vezes o nosso coração é enganoso, mas, Senhor meu Deus, quando nós decidimos fazer a Tua vontade, Te seguir, ó Pai, ouvir a Tua voz, ó Pai, nós temos a certeza que seremos prósperos, ó Pai. Por isso, guarda cada um de nós aqui, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, continue habitando, falando aos nossos corações, e que essa palavra possa ficar gravada nos corações, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Irmãos, essa passagem aqui basicamente aqui quem já leu aí essa passagem ou conhece a história de Davi, de Saul, né? Fica bem claro que Deus rejeita Saul, mesmo ele sendo rei, Deus rejeita ele e escolhe Davi, e Deus manda Samuel ungir a Davi. E Samuel chega lá para escolher, e é lógico que o pai daqueles irmãos, né, a primeira coisa que ele faz é trazer o filho mais preparado, mais alto, né, que talvez era o mais forte, ou talvez não, o conceito de Jessé, talvez era o filho que mais, vamos dizer assim, sobressaía para o próprio pai. Mas aí ele vai passando um filho, o outro, se eu não me engano, são até que passam 7 filhos, isso, e aí Samuel, mesmo assim, sendo dirigido por Deus, Samuel fala ali para Jessé, olha, acabaram-se, né, seus filhos. Ele fala, não, tem mais um. Ou seja, até meio que tinha esquecido de Davi. Mas Deus não tinha esquecido de Davi porque conhecia o coração de Davi. Deus sabia como era o coração dos outros, assim como era o coração de Saul também. Saul era um homem de assim alto, de um semblante agradável, parecia que realmente tinha todo um diferencial perante os outros. Era uma pessoa que se sobressaía, mas não fazia aquilo que estava no coração de Deus. Então não adiantava nada, né? Então é importante, irmãos, que vocês gravem isso, porque Deus falou bastante ao meu coração sobre escolhas certas, né? Davi fez escolhas certas, Saul fez escolhas erradas. Assim como talvez os irmãos de Davi, talvez estavam preparados aos olhos do mundo, aos olhos dos pais, né, vamos dizer assim, mas eles não estavam preparados aos olhos de Deus para poder ser um rei ou para poder estar à frente das coisas do Senhor. Então, eu coloquei como título aqui, por que escolhemos labirintos e becos sem saída ao invés de andarmos pelos pastos verdejantes? Por que escolhemos trilhar por becos sem saída? Becos sem saída todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é um labirinto, a dificuldade que é para sair de dentro de um labirinto, né? Eu não sei se tiveram oportunidade já de ir num labirinto, né? Assim, num local assim que tem um labirinto, a dificuldade que é para sair. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Se você já jogou um joguinho lá que você tem que ficar procurando a saída e não consegue achar, não consegue, demora. É diferente de você fazer uma reta e acabou e já está na próxima página. E Deus colocou bastante isso no meu coração. Por que a gente, como cristão, a gente escolhe sempre o beco sem saída, o labirinto sempre mais difícil, se Deus já preparou tudo de uma forma que a gente possa estar constantemente em pastos verdejantes? E Deus prepara o caminho para Davi ali, só que, de um lado, Deus estava preparando o caminho para Davi, ele tinha um desejo, né? Ele via no coração de Davi algo de bom, e, por outro lado, Davi também tinha o desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, juntou a vontade de Deus com o desejo de Davi fazer a vontade de Deus. Então, quando você une essas duas coisas, tudo fica mais fácil, né? Então, a gente tem algumas opções. A gente pode escolher
caminhos planejados por Deus, que são perfeitos, são caminhos que você vai conseguir andar vamos dizer assim, em alta velocidade, né? De uma forma bem tranquila, sem se desesperar. Você vai poder ter um alimento espiritual e material constante, porque a tua preocupação vai estar em servir a Deus e não com as coisas deste mundo. Você não vai ficar se preocupando se vai ter alimento para você, se vai ter com que se vestir, se vai ter onde morar. Não vai ficar se preocupando se outros gostam de você ou não gostam das suas decisões, mas o importante é que você vai estar alicerçado na vontade de Deus. Isso que é a coisa mais importante para a sua vida. E não ficar escutando o que o diabo está lançando de acusação ou aquilo que o diabo está tentando te enganar. Como faz o mundo inteiro. O mundo inteiro fica tentando nos moldar a vontade do mundo, nos moldar ao que o mundo acha que é bom. Só que Deus tem já uma vontade perfeita, né, para a nossa vida. Deus tem um plano que Ele já preparou desde o dia que nós nascemos. E parece, irmãos, é como se fosse assim, como se Deus facilitasse todas as coisas na sua vida. É como se Deus fizesse assim, eu gosto tanto, né, do Eduardo, que eu vou pegar e vou ajudar ele e vou quebrar o galho dele. É como se Deus estivesse indo lá e quebrando o galho, falando assim, ó, eu vou passar ele na frente, na fila, eu vou fazer com que ele ganhe mais dinheiro do que talvez ele trabalhou, eu vou fazer com que ele... às vezes parece que está acontecendo isso. E às vezes parece que a gente está tentando dar um jeitinho e arrumando um atalho para chegar mais rápido. E talvez as pessoas até veem a gente dessa forma. Fala assim, mas também Deus ajuda ele, ó. Olha o que Deus fez com Davi. Ajudou ele num monte de vezes. Mas existe uma diferença, irmãos. Quando Deus decidiu colocar o fôlego de vida em cada um de nós, para que a gente pudesse respirar e poder viver para Deus, e você decidiu viver para Deus, o dia que você conheceu a Jesus, não importa a idade, você entendeu que Deus tinha um plano na sua vida, e que a tua salvação vinha através de Jesus, e você falou, por que eu vou continuar com a minha vontade? Eu vou abrir mão da minha vontade, chega da minha vontade, mesmo que for uma luta constante, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente decide fazer isso, é como se você voltasse para o caminho original que Deus te colocou quando Ele decidiu te criar. Você talvez saiu por um tempinho, mas agora você voltou para o caminho original, para aquilo que você foi criado. E é lógico, irmãos, que fica tudo muito mais fácil quando o Eduardo decide lá fazer a vontade de Deus, e essa vontade de Deus é exatamente, né, o caminho que ele está trilhando. Então, irmãos, é como se você pegasse um carro que andasse melhor naquela estrada, né? Não adianta pegar um caminhão lá que foi usado para carregar um monte de areia e pedra e querer dar 120 por hora com ele na rodovia, que não vai dar certo. Você tem que pegar um carro que está preparado, que vai gastar menos, que é muito mais fácil de dirigir. Então é assim a nossa vida. Não é que Deus está facilitando as coisas. Não é que Deus achou você mais engraçadinho. Não é porque você se converteu agora que Deus decidiu te facilitar as coisas. Na verdade, você decidiu voltar para o caminho que Deus originalmente fez na sua vida, desde que você nasceu. E quando você começa a trilhar esse caminho, as coisas ficam mais fáceis. Parece que você começa a voar. E parece que os problemas chegam, sim, na tua vida, mas parece que eles são solucionados com mais facilidade. Não é que é mais fácil, é que você já está no caminho certo. Então você não precisa ficar parando para preparar, para planejar como passar por esse obstáculo. Como que é que eu vou vencer isso? Você não precisa ficar estudando tudo. Não precisa ficar armando um monte de situações para decidir o que você vai fazer. É como se já estivesse preparado, né, uma ponte para você atravessar aquele buraco que existe na rodovia, mas a ponte já está pronta. E você já consegue passar direto. Talvez você dê uma freadinha com medo, mas você passa a ponte e você já está do outro lado e as coisas vão acontecendo, porque Deus vai cuidando. O diabo vai tentar jogar à sua frente um monte de situações que vai te causar medo, que vai te causar desconforto, que vai fazer com que você ache que não vai dar certo. Os outros vão olhar para você e vão ter inveja de você, porque vão falar assim, não é possível que esse cara consegue e eu não consigo. E não é porque você é bom, é porque você está trilhando aquilo que Deus preparou para a sua vida, aquilo que Deus planejou para você.
enquanto que outros tentam fazer caminhos pelas suas próprias mãos. Irmãos, o que é mais fácil? Você viver uma vida sendo dirigido por Deus e fazendo aquilo que Deus preparou e tem te ensinado, e você decide com Deus o seu próximo passo, se você vai virar para a direita ou para a esquerda, ou você prefere fazer você mesmo o caminho? O que é mais fácil, irmãos? Alternativa A. Com certeza, irmão. Obrigado. Sem medo de errar, né? Então, é muito mais fácil, irmãos, a gente caminhar com Deus. Só que por que a gente escolhe um beco sem saída para fazer as coisas? E depois que entrou lá, tem que voltar atrás, às vezes envergonhado, às vezes não tem mais tempo para resolver algo, mas tem que voltar atrás e voltar no caminho certo. E muitas vezes, mesmo assim, não baixa o nariz, né, para ver que Deus estava certo e continua insistindo, talvez pega outro beco sem saída de novo. Diferente daquele primeiro, mas pega um segundo, e Deus está te mostrando, mas o caminho é por aqui, filho. É muito mais fácil por aqui, e a gente insiste em outros caminhos. Irmãos, Deus já preparou o caminho para que você voe nesse caminho, para que você realmente tenha suas forças renovadas, para que você viva realmente uma vida espiritual, que você tenha prazer. Na sua vida material, na sua vida rotineira, talvez algumas coisas vão ser difíceis. Parece que você vai estar pisando assim, meio que numa areia mole, difícil de caminhar, mas quando você espiritualmente está voando na presença de Deus, as coisas ficam facilitadas, porque você está fazendo a vontade de Deus. Você volta para o teu original, você volta para aquilo que Deus traçou para a sua vida. E tudo é muito mais simples de ser feito. Não só se torna mais fácil, mas se torna mais simples. Você não fica perdendo tempo com pessoas que tentam te acusar, com pessoas que tentam jogar pedras no seu caminho, porque o caminho que vão jogar, esse caminho que as pessoas jogam pedras, não é o caminho que Deus preparou, é outro caminho. É que às vezes a gente pega o caminho errado e as pedras estão lá e você tropeça. Mas o caminho que Deus preparou não tem pedras para você, porque é um caminho já livre daquilo que o inimigo está tentando fazer na sua vida. Irmãos, a gente perde muito tempo carregando cargas que não são nossas. Deus não preparou a sua vida para você ficar carregando um monte de coisa que não vai ajudar nada na sua vida espiritual e talvez na sua vida material também. Mas quantos de nós carregamos tantas coisas e não conseguimos voar? Porque vivemos nesse mundo como se fosse eternamente a nossa vida aqui, mas a nossa vida é lá no céu. E nós temos que começar a voar, para até um dia estar com Deus. Temos que começar a treinar desde já. Lá em Isaías 40, 31, é um versículo bem conhecido de todos, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, né? Não como algo pesado, difícil, mas como águia que sobe rápido, sobe leve, né? Correrão e não se cansarão, né? Caminharão e não se fatigarão. Irmãos, quando a gente está no caminho de Deus, isso acontece. A gente caminha e não se cansa. A gente começa a voar e parece que fica tudo mais prazeroso. As coisas parecem que começam a se encaixar e a gente fala assim, mas eu nem merecia isso, eu nem merecia que Deus me tratasse dessa forma, mas Deus quer tratar você dessa forma porque Ele já planejou isso para a sua vida desde o início. Desde o início você precisa voltar para a essência daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E por que é tão difícil, irmãos? Porque a gente talvez não confia tanto em Deus como deveria confiar. A gente confia desconfiando. A gente acredita que Deus vai fazer, mas parece que uma vez falhou. Mas não é que Deus falhou, você falhou. A tua fé, talvez, na hora H, você começou a desconfiar, você ficou com medo, eu preguei isso na última vez que eu preguei, eu falei muito sobre como o medo destrói a fé que a gente tem. E, irmãos, como é importante que você corra e não se canse. Porque o mundo de hoje em dia, as pessoas estão correndo, não estão aguentando mais, estão se cansando, estão ficando esgotadas, estão ficando destruídas. E o que acontece? A pessoa tem que abrir mão entre a sua vida secular e a sua vida com Deus. E o que ele faz quando está cansado? Ele abre a mão da vida com Deus. Porque ele fala, eu já não consigo nem cuidar de mim. Mal e mal eu consigo dormir. Eu tenho que trabalhar até tarde, eu tenho um monte de problema para resolver.
E ele começa a abrir mão de vir à igreja, começa a abrir mão de ler a palavra, começa a abrir mão de orar. Abrir mão de orar, irmãos. E às vezes a gente fala aqui, parece que assim, não, mas orar, mas é tão importante assim. Lógico que é importante. É super importante orar. Quem não tem uma vida de oração, não está no caminho que Deus planejou para você. Quem não tem uma vida de ler a palavra de Deus, já está fora do caminho. Como é que você vai saber o caminho se você não lê a palavra? Como é que você vai receber a resposta de Deus para algo que você deve fazer, se você não lê a palavra e não tem comunhão com Deus? Então já fica uma dica. O meu caminho que Deus planejou para mim, ele começa como? Com uma vida de oração, com uma vida de leitura da palavra, com uma vida o quê? De devoção, de dedicação a Deus. E o maior beneficiado com isso tudo, irmãos, não é Deus, o maior beneficiado é você mesmo. Então, definitivamente, hoje, tome uma decisão. Quem tem que ser beneficiado em tudo isso aqui sou eu e Deus. Deus já tem tudo a dispor dele. Ele já tem uma vida plena, já tem uma vida certa, já tem tudo assim funcionando. Porque ele é um Deus todo-poderoso, capaz. Agora, o que falta é você receber essa ajuda de Deus que está disponível para você e trilhar o caminho dele. Mas você tem que continuar insistindo em falar assim, qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Onde eu busco a vontade de Deus? É orando, é buscando na palavra, é estando em comunhão aqui na igreja, é louvando o nome do Senhor, é você se dedicando às coisas de Deus. E, irmãos, por incrível que pareça, quanto mais você fizer isso, mais tempo você vai ter na sua vida disponível. Parece que não, mas mais tempo você vai ter e mais prazer você vai ter em viver. A sua vida vai ser muito mais prazerosa. Não vai ser essa vida aí de ficar correndo atrás de tudo, de ficar sofrendo com um monte de problema, de sempre parece que as coisas dão errada, parece que sempre tem um problema na empresa, parece que sempre tem um problema na família, parece que o dinheiro nunca dá, parece que sempre tem alguém te perseguindo, parece que o diabo sempre arruma um problema a mais para fazer você tropeçar. Mas quando você trilha o caminho do Senhor, parece que as coisas começam a fluir. É como se você estivesse num pasto verdejante, de águas tranquilas lá, né, limpinhas, né, da nascente ali, e parece que ali é o lugar de descanso mesmo. Mas de vez em quando vai aparecer um lobo lá, pode aparecer, mas Deus vai te ajudar. Deus vai cuidar para que você saia vitorioso. Eu não estou falando aqui que a vida vai ser assim, ó, agora, depois que o pastor Júnior pregou, a minha vida vai mudar a partir de hoje. Eu não vou fazer mais nada, Deus vai fazer tudo. Na verdade, Deus faz tudo mesmo, a gente não consegue fazer nada. Se Deus não fizer tudo na sua vida, você está lascado. Pode ter certeza, você vai se encher de problema e não vai conseguir resolver nenhum. Deus faz tudo mesmo. Mas a única coisa que você tem que fazer é deixar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E, irmãos, como é difícil para o homem abrir mão da vontade dele e deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida. Por que a gente é tão duro, irmãos? Por que a gente é tão, assim, insistente com Deus em querer colocar nos planos de Deus algo que não está no plano de Deus? Você quer encaixar, mas Deus, eu queria tanto. Mas Deus falou, mas isso não é bom. Isso não é o que eu quero para a sua vida, eu tenho algo melhor. Mas por que você insiste em encaixar, filho? Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a 10ª, não é a 100ª ou 1000ª vez que você me pede isso. E não é bom para a sua vida. Para que querer encaixar algo que vai destruir a sua vida, vai fazer com que você não tenha noites tranquilas? Para que vai fazer com que você suma com o alimento que eu preparei para a sua vida? Que crie discórdia no seu lar, que crie situações conflitantes para você, seja no seu trabalho, seja no relacionamento com as pessoas, na igreja, seja onde for. Por que você insiste em conflitos na sua vida? Porque não deixa eu dirigir a sua vida? Porque não deixa eu cuidar de tudo? Por que sofre tanto com os problemas do dia a dia, se eu já tenho algo preparado para você? Por que não confia mais em mim? Ah, eu confio, Senhor, confio um pouquinho, né? Talvez esse pouquinho aí precisa aumentar para um pocão, irmãos. E depois precisa aumentar para muito. Porque precisa confiar muito em Deus. E, irmãos, se a gente pudesse escolher alguém para confiar, pensa aí num amigo legal, né? Um amigo bem legal. E, olha, esse amigo bem legal aí que você pensou, estou falando. Não, eu já sei quem que o pastor vai falar. Mas não corta a minha pregação. Isso. O pastor já me deu aqui um spoiler aqui. Irmãos,
os nossos melhores amigos, por mais que sejam melhores, são pessoas que pecam como a gente, têm problemas como a gente, mas Deus, não, Deus é diferente. Deus tem tudo perfeito ao seu dispor para que as coisas se encaixem de uma forma plena, da primeira vez, não com um monte de tentativa. Então, irmãos, é importante que, você não escolha esses caminhos tortuosos, mas você decide escolher estar nos pastos verdejantes, com água tranquila, que Deus preparou para a sua vida. Mas não é isso que vem acontecendo com muita gente. Não é isso que Deus colocava no meu coração. Deus mostrava muitas dificuldades, pessoas que não criam que a vida ia ser diferente, pessoas que não conseguem ver a sua vida diferente, simplesmente porque Deus está colocando as mãos. Não conseguem enxergar algo diferente na sua vida, mas enxergam uma vida de luta, enxergam uma vida de perseguição, enxergam uma vida de sofrimento, uma vida que parece que você está sempre lá no último suspiro. Se não for a misericórdia de Deus, eu não sei o que vai ser amanhã cedo da minha vida. E todos os dias são assim. Irmãos, isso não é normal. Isso não é normal. Definitivamente, isso não é normal, nós termos uma vida assim. Mas Deus nos ensinou o caminho. Eu vou falar alguns versículos aqui. Em Salmos 145, 20, diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Então, eu já tenho uma dica aqui. Ame ao Senhor de todo o seu coração, porque Deus vai guardar a sua vida. Já é uma promessa de Deus aí para a sua vida. Outro, Provérbios 2, 7, que é um versículo fantástico, que eu amo muito esse versículo, e que abre bem a mente da gente para uma questão de ter sabedoria, né? Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Além de Deus reservar a verdadeira sabedoria para você, para que você possa viver bem, Deus ele prepara um escudo no seu caminho para te proteger. Então, aquelas pedras que ficam jogando no seu caminho para você tropeçar, os dardos que o inimigo lança, que tentam te atingir, ou algo que o inimigo faz para tentar destruir a sua caminhada, Deus é um escudo quando você decide entregar a sua vida na mão dele e deixar ele cuidar da sua vida. Deus coloca um escudo ao seu redor. Não é aquele escudo que só fica na frente, não. Se vier alguém por trás para tentar tirar a sua vida, esse escudo guarda a sua vida por trás também, vamos dizer assim, de modo figurado. Deus vai guardar a sua vida na frente, atrás, em cima, embaixo, do lado que for. Não vai existir nada que vai conseguir tirar a sua vida se você estiver sendo guardado por Deus. Mas é necessário que você conheça a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria está onde? Em conhecer a palavra de Deus. Em ter uma vida de profundidade no conhecimento da vontade de Deus. Quantos de nós se interessaram em ter um conhecimento profundo daquilo que Deus quer para a sua vida? Quantos já na sua oração chegaram e falaram assim: Deus, eu quero conhecer profundamente o que tu tens para a minha vida. Eu quero conhecer exatamente o que eu devo fazer, como que eu devo te servir, quais são as escolhas que eu tenho que fazer, mas eu queria fazer assim, eu queria mergulhar, Senhor, profundamente nisso. E eu não quero fazer isso com medo, não com receio. Eu quero realmente me jogar, Senhor, de cabeça. Eu quero deixar que tu ajas de uma forma especial na minha vida e comece a me ensinar. E Deus vai te dar sabedoria, irmãos, não é amanhã cedo, assim, num toque de mágica, que nem acontecia naquele filme do Matrix, que a pessoa colocava um negócio lá e ele já sabia fazer uma coisa que ele nunca fez, em 15 segundos. Não é assim. Deus vai te ensinar e vai te dar sabedoria para uma coisa, vai te dar sabedoria para outra, vai te dar sabedoria para outra, e assim vai indo. A sabedoria vai entrar no teu coração e o conhecimento vai ser algo suave para a sua alma. Você vai começar a conhecer as coisas e vai ter paz. As coisas vão começar, os problemas podem chegar, as afrontas vão chegar, mas a sabedoria que Deus vai colocar no coração, você vai ter paz para resolver. Talvez você fique um pouquinho aflito no começo, por não ter tanta assim, profundidade, essa intimidade com Deus. Talvez você vai ter momentos que você vai se sentir meio assim, será que vai dar certo isso? Mas vai tentando, irmãos. Quem se associa com o Senhor, quem faz as coisas com Deus, quem confia no Senhor, as coisas vão dando certo. E Deus vai te mostrando que, na verdade, as outras vezes que deram errado, era porque você tinha feito uma escolha que não era a vontade de Deus. É por isso que você passou apuros, por isso que você morreu de medo, porque tinha que morrer de medo mesmo, porque as coisas estavam erradas. Foram escolhas erradas.
E é por isso que hoje talvez você está carregando alguns problemas pesados na sua vida, porque você fez escolhas erradas. Mas quando você começar a fazer as escolhas de Deus, Deus vai começar a aliviar a sua carga. E essa carga vai reduzindo de peso e as coisas vão ficando mais leves. Até você começar a bater um pouquinho as asas e começar a voar um pouquinho mais alto. E conforme vai passando, você vai pegando confiança e não começa mais a ter medo de cair. Quanto mais alto você for, começa a pensar, mais alto vai ser o tombo, né? Se eu cair, eu não vou sair vivo dessa. Não, quanto mais alto você voar, mais Deus vai te dar a certeza de que você pode voar mais alto ainda. E você vai ter firmeza em continuar voando e fazendo a vontade de Deus. Então, Deus ainda fala lá em Provérbios, o bom juízo te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do mau caminho, dessas escolhas que você fez até hoje. Deus vai te dar inteligência para você se livrar do mau caminho. Quando você tiver que fazer uma escolha, olha, esse caminho é bom ou é mau? Deus vai falar, esse caminho é mau. Não é bom para você, filho. É um beco sem saída. Você vai entrar nesse lugar e vai se enrolar inteiro. É um monte de confusão. Essa decisão que você vai tomar, ela vai te enrolar o resto da sua vida. É capaz que você perca a salvação por uma escolha errada. Mas Deus vai te dar inteligência, se você deixar, e vai te dar uma sabedoria que talvez você nunca teve. E, irmãos, não é uma sabedoria para você se comparar lá com Salomão, ou se comparar e falar assim, agora eu tenho toda a sabedoria que Deus tem. Ninguém está falando isso. Mas é a sabedoria suficiente para você tomar uma decisão pequena, média ou grande, para o momento que você tem, e você vai poder ver Deus te dando um caminho mais suave. Você vai perceber como foi muito mais fácil fazer as coisas segundo a vontade de Deus do que eu tenho feito até hoje. Os caminhos vão começar a se abrir. Deus vai começar a colocar na sua frente, nos seus sonhos, no teu sono vai ser mais tranquilo, você vai sonhar com talvez algumas decisões daquilo que você tem que fazer, e você vai falar assim, nossa, mas eu nunca sonhei dessa forma, mas Deus vai começar a te mostrar. Deus vai começar a colocar pessoas no seu caminho que vão, se você estiver talvez tomando uma decisão quase errada, Deus vai colocar pessoas para te empurrar de volta para o caminho, e vai te mostrar qual é o caminho, e você vai falar assim, olha, eu quase errei, mas o Espírito Santo de Deus colocou pessoas guiadas por Ele para que eu voltasse para o caminho. Irmãos que vão ser colocados na sua vida, talvez até Deus levante ímpios, né? Quem sabe Deus coloca até uma jumenta lá para devolver para o caminho, não sei. Deus pode fazer com que as pedras clamem para falar para você, filho, não é esse, não é essa a decisão. Quem falou que era para você fazer isso? Talvez você vai ouvir lá a voz de Deus e vai falar, mas caramba, meu, será que essas madeiras estão falando comigo? É essa cadeira que falou comigo? Eu não estou entendendo, não tem ninguém aqui, mas é Deus que vai falar com você através das coisas, através das pessoas. Se for necessário, Deus vai fazer isso. Se você estiver bem intencionado, se você estiver com o coração realmente disposto a fazer a vontade de Deus, Deus vai preparar o caminho para você. Você confia ou não? Confia que Deus pode mudar isso que você está passando, irmão? Irmã, confia no Senhor. Confia que Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor aqui nessa terra também. É lógico que, irmãos, não existe comparação com o que Deus vai ter para nós lá no céu. Mas quantos de nós precisamos voltar ao caminho certo? Precisamos voltar ali ao caminho, realmente ali, à estrada correta que Deus preparou para nós. Irmãos, só para vocês entenderem como foi a vida de Davi. Davi errou. Teve alguns erros na vida dele? Teve. Pagou caro. Mas ele decidiu que lá no final da vida dele ele voltaria, ele se arrependeu e voltou para a vida dele. Ele teve que passar por lutas terríveis, teve que lutar até com seus próprios filhos, passar uma vergonha assim, que ele nunca tinha imaginado na vida dele, mas ele conseguiu voltar e deixou o caminho preparado para Salomão, e Salomão fez ali um reinado por um bom tempo, por um longo tempo, algo que qualquer homem até hoje, qualquer presidente, qualquer rei invejaria. E qualquer um de nós queria ter o que ele tinha, não por questão de inveja, mas porque como Deus preparou todas as coisas. Mas, irmãos, olha como Deus facilitou, entre aspas, a vida de Davi. Primeiro, Deus unge ele lá, mesmo tendo um outro rei, Deus vai lá e fala assim, não, eu te escolhi, então é você. Não interessa se tem outro, fui eu que te escolhi. E é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Quando Deus decidir te escolher, não interessa se tem outro. Não interessa se alguém não gostou. Não interessa se alguém vai se levantar para ir contra você.
Se Deus preparou algo para a tua vida, Ele vai falar lá, vai falar assim, filho, agora é a sua vez. É você que vai fazer isso. É você que vai cuidar disso. É você que vai estar à frente disso. É você que vai... Se você até hoje não teve condições de fazer determinada coisa e sonhou, se Deus decidir fazer por você, não você, se Deus decidir fazer, vai ser feito na sua vida. E você vai poder glorificar a Deus. Davi, ele, no caminho dele, irmãos, vocês lembram que ele brigou com um tal de Golias lá, lutou? Com um homem que era o maior de estatura que tinha lá, nos filisteus. Ele foi lá lutar. Vocês acham que ele ficou com medo ou não, irmãos? É normal como homem, mas ele confiava tanto em Deus, que ele sabia que Deus ia facilitar a luta para ele. E facilitou mesmo. Não é que Deus facilitou, eu estou colocando aqui sempre entre aspas. Na verdade, Deus já tinha um caminho traçado para Davi, e Davi decidiu o quê? Eu não vou pelo caminho mais fácil, eu vou pelo caminho que Deus preparou. E o caminho que Deus preparou é o seguinte: aqueles que estiverem envergonhando o nome do Senhor, que estiverem afrontando o nome do Senhor, vão ser abençoados, vão ser amaldiçoados, e eu vou abençoar aqueles que são meus. E Davi falou, eu vou ficar onde? Eu vou ficar onde aqueles que servem ao Senhor, que fazem a vontade de Deus, que creem no Senhor. E ele foi lá e foi fazer a vontade de Deus. Não tinha nenhum homem, todos estavam preparados para a guerra ali, já foram treinados, e ele não. Mas ele falou assim, eu vou fazer a vontade de Deus aqui. O próprio Saul, quando viu isso, ficou até meio assim, falou, ele vai ser destruído. Nem o próprio Saul, preparado para a guerra como estava, quis enfrentar Golias. Mas Davi fez o quê? Se Deus está falando para mim ir lá e fazer, eu vou fazer. E Deus, o que ele fez? Honrou a Davi. Derrubou a Golias ali, o quê? Com uma pedrada, irmãos, com uma pedrada. Quem é que cai com uma pedrada? É raridade. Raridade, a gente fala assim, olha, o policial foi atrás do ladrão, jogou uma pedra, pegou bem certinho, o ladrão caiu e morreu ainda, né? Irmãos, às vezes está armado com uma metralhadora e dá 100 tiros e não consegue atingir o ladrão. Mas Deus, com uma pedrinha de nada, conseguiu resolver. Por quê? Porque Deus tinha um plano já feito. E falou, Davi, o plano está pronto aqui. Você quer fazer parte desse plano? Eu quero, Senhor. Então, irmãos, é assim que acontece na nossa vida. A gente tem que se encaixar no plano de Deus. Outra coisa, Davi vai lá e faz amizade com Jonatas. E Jonatas era filho de Saul. E quando ele faz amizade com Jonatas, o próprio filho de Saul percebe que Davi tem algo diferente, que é o quê? Que ele era servo de Deus e que ele honrava ao Senhor e que ele fazia a vontade de Deus. E Jonatas começou a olhar e falou assim, não é que as coisas na vida desse Davi vão bem? Por quê? Porque ele tem um Deus poderoso, porque ele serve a um Deus que, olha, realmente reina na vida dele, que ele realmente se dedica a Deus. Então, quando ele começou a olhar isso, ele falou assim, olha, eu prefiro fazer aquilo que Davi está fazendo do que meu próprio pai Saul está fazendo. Eu confio mais no que Davi está fazendo, porque eu confio no Deus de Davi, do que confio no meu pai de sangue. E olha, Jonatas ajuda Davi em tudo que ele vai fazer na vida dele ali, e Deus usa Jonatas de uma forma extraordinária. Mais uma vez, Deus o quê? Facilitando a vida de Davi? Não, simplesmente colocando Davi onde ele deveria estar. E Davi estava lá, no caminho certo. Na continuidade, vocês lembram que várias vezes Saul tenta matar a Davi. Uma das vezes, ele vai lá e Deus permite que Mical, olha como funcionam as coisas, Mical passa a amar Davi. Mical, que é filha de Saul, passa a amar Davi. E Mical, quando percebe que Saul decide destruir a vida de Davi, ela mesma prepara ali uma situação para salvar Davi e salva Davi pelo amor que ela tinha por Davi. E da mesma forma, Jonatas também prepara algumas coisas, e Deus vai preparando pessoas para salvar a vida de Davi. Não é porque Davi estava no caminho errado. Davi estava onde? No caminho certo. E quando a gente está no caminho certo, Deus coloca um escudo ao nosso redor. E o que aconteceu? Em vez de Saul, que tinha todo o poder no reinado, que era rei, que tinha condições de destruir a vida de Davi apenas com uma ordem, Saul, que estava tudo dizendo que Saul ia conseguir tirar a vida de Davi. E não o contrário. E o que aconteceu, irmãos? Davi foi lá, e não por uma vez, mas por mais vezes, ele conseguiu chegar em Saul e falar assim, olha, hoje eu tive você na minha mão, mas eu não tirei a sua vida porque você é ungido de Deus. E Saul reconhece e fala assim, olha, esse Davi realmente é um homem de Deus. E ele chega a falar para o povo,
não tire a vida de Davi mais, porque ele é um homem de Deus. Mas passado algum tempo ele ficava tão furioso e voltava a tentar tirar a vida de Davi. Mas, irmãos, ele estava sendo o quê? Honrado por Deus, porque ele estava no caminho de Deus. Vai comparando com a sua vida aí. Quantas vezes você percebeu que Deus facilitou as coisas para você porque você estava no caminho? E quantas vezes você percebeu que tudo ficou mais difícil porque você estava fora do caminho? Não é que Deus está facilitando, é que a gente tem que andar no caminho. E para terminar, Saul, ele é morto. E, irmãos, olha, Saul é morto, não é Davi que tira a vida de Saul. Deus permite que Saul seja morto, né? E Davi é aclamado rei. Ele não foi lá se esforçar, não, eu quero ser rei, me coloquem como rei. Ele, assim, Deus move as coisas para que Davi seja aclamado rei. E ele é aclamado o quê? Rei de Judá, uma parte do reino só. E na sequência, o próprio povo, né, Deus permite que seja feita algumas mudanças no próprio povo, em todo Israel, e eles mesmos acabam chegando à conclusão que, olha, a melhor coisa é que Davi fosse rei, não somente de Judá, mas de todo Israel. E as coisas vão mudando ali, eu não quero entrar em mais detalhes, mas as coisas vão sendo mudadas, transformadas, até que chega um ponto que o quê? Todo o reinado é entregue na mão de Davi. Por quê? Porque Davi estava trilhando o caminho certo. Ele estava fazendo as coisas que Deus tinha preparado para ele, sem desviar para a direita e sem desviar para a esquerda. E, irmãos, na sequência, Davi sai vitorioso de várias guerras, várias batalhas, de uma forma extraordinária. Ele reconhecia que o poder não era dele, mas aí, o que ele fazia? Antes de cada batalha que ele ia, ele falava, Senhor, devo ir ou não devo ir? Senhor, essa é a tua vontade ou não é a tua vontade? Senhor, como devo ir? Eu devo ir pela frente? Eu devo ir por trás? Eu devo levar muitas pessoas, poucas pessoas? Davi sempre consultava a Deus, ou seja, ele sempre fazia a vontade de quem? De Deus, irmãos. Ele não fazia a vontade dele. E aí parece, né, que estava tudo preparado e pronto para Davi. Não estava preparado e pronto para Davi. É que Deus já tinha um plano. E esse plano precisava ser trilhado. E, da mesma forma, Deus tem um plano para a sua vida. Desde que você nasceu. E esse plano está trilhado para você. E é um plano que você vai ser bênção, que você vai ser honrado, que você vai ser usado por Deus, que Deus vai fazer com que as coisas na sua vida fluam, para que você tenha pastos, para que você tenha pastos verdejantes, para que você tenha águas tranquilas na sua vida. É isso que Deus preparou para a tua vida. Vai ter afrontas? Vai. Vão ter pessoas que vão se levantar? Vai. Mas Deus já preparou, irmãos, para que você seja o rei de Judá, e não só isso, para que você seja o rei de Israel, para que você possa reinar na sua vida. Você tem que ser, né? Você tem que ter uma vida como se você estivesse reinando mesmo sobre a sua vida. Deus é o teu rei. E você, por ser filho de Deus, Deus vai permitir que você realmente usufrua do reinado de Deus como se fosse filho do rei. É isso que Deus quer para a sua vida. E não uma vida de quem vive longe do palácio do rei. Você vive uma vida de uma pessoa que é como se fosse o filho do rei, como se fosse um príncipe, uma princesa, cuidado por Deus. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que seguir as regras de quem? Do rei. E o rei tem regras no palácio. E você tem que seguir as regras do palácio de Deus. Se você seguir as regras do palácio, você vai ser preservado. Se você ficar dentro do palácio, onde tem muros para te proteger, você vai ser guardado do inimigo, daqueles que vão chegar para lançar flechas, daqueles que vão chegar para tentar destruir, daqueles que vão lançar pedra, fogo. Você vai estar sendo protegido pelo palácio de Deus. Agora, se você decidir sair do palácio de Deus, sair da proteção de Deus, irmãos, aí a sua vida vai dar errado. Aí as coisas vão começar a acontecer e é capaz que você morra do lado de fora do palácio, mesmo sendo filho do rei. Por quê? Porque a escolha foi sua de sair, vamos dizer assim, né, de estar em volta da presença de Deus, estar na presença de Deus. Quem decidiu sair da presença de Deus e da vontade de Deus foi você. Não foi Deus que te tirou de lá. Davi, da mesma forma, fez as escolhas certas. E quando ele escolheu errado, irmãos, ele pagou caro por aquilo. Ele sofreu muito, mas se arrependeu. E da mesma forma, nós hoje, eu também posso me arrepender de escolhas erradas que eu fiz, de coisas que não têm contribuído para a minha vida, e posso voltar para o palácio. E Deus vai me dar roupas novas, vestes novas, e vai fazer com que você comece a soltar todo esse peso que está sobre a sua vida, e você comece a o quê? Primeiro, caminhando, talvez engatinhando novamente
na presença de Deus, e depois caminhando, e depois daqui a pouco você vai estar voando na presença de Deus. E é isso que Deus quer para todos os seus filhos. Deus quer que a gente voe na presença dEle, que a gente tome decisões que sejam acertadas, mas que sejam decisões que o quê? Foram guiadas por Deus. Amém, irmãos? Se coloque em pé, nós vamos orar para terminar. E você não se esqueça, se está um pouco difícil aí, se está muito difícil, talvez você entrou num labirinto, ou num beco sem saída. Não foi Deus que escolheu, irmãos. Mas hoje é o dia de você voltar atrás. Quem sabe dá tempo ainda de você pegar ali na metade do beco e voltar para trás. E voltar para o caminho de Deus, antes que seja pior. Deus quer isso para a sua vida. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de dependência de Deus. Tenha uma vida de busca da palavra. É essencial isso. É essencial. Se você fala assim, mas Júnior, eu tenho passado por tribulação, problema, tal, e parece que desde que eu nasci é uma vida de sofrimento, de tristeza, eu não tenho um dia de paz. Olha, talvez você tenha que começar a orar mais, jejuar mais, buscar mais a presença de Deus, porque nós temos lutas sim, mas temos muitas vitórias. Temos lutas, eu creio nisso. As lutas vêm, mas a gente tem vitórias na presença de Deus, porque a gente está com Deus. Os irmãos creem assim? Senão a gente não estaria aqui. Se eu perguntar para cada irmão assim, você já teve uma vitória assim marcante na sua vida? Tive. Foi Deus que fez na minha vida. Foi Deus que me honrou. Foi Deus que mudou. Foi Deus que transformou. Nem eu bem sabia o que fazer, mas foi Deus que me honrou na hora final ali. Eu dobrei meu joelho, clamei pela misericórdia de Deus e Deus me salvou na última hora, mesmo às vezes estando errado. Imagine se você trilhar uma vida certa dentro da vontade de Deus. Imagine como vai ser próspero o teu caminho. Eu não estou pregando aqui prosperidade a qualquer custo, não. O que eu estou pregando aqui é o seguinte, que nós devemos trilhar o caminho que Deus já preparou para nós, que é o melhor caminho para a nossa vida. E não atrapalhar. É mais ou menos o que a irmã falou aqui, ó. Não atrapalhe o trabalhar do Espírito Santo na tua vida. Se você não atrapalhar, já está bom demais. Imagine se você fizer a vontade do Espírito Santo na sua vida. Em vez de você andar devagarzinho, você vai começar a voar. É isso que Deus quer para a tua vida, é o que Deus quer para a nossa vida, é o que Deus quer para a nossa igreja, é o que Deus quer para o homem na face da terra. Todos se salvem, é isso que Deus quer. Deus não quer que ninguém se perca, inclusive nós. Amém, irmãos? Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque pudemos estar na tua casa, Senhor, nesta noite. Pudemos, Senhor, meu Deus, ó Pai, louvar o teu nome. Pudemos, Senhor, meu Deus, ó Pai, orar a ti, Senhor. Ó Pai, como é bom buscar a tua presença em oração. Como é bom estar contigo, ó Deus. Ó Senhor, meu Deus, abençoa o teu povo nesta noite. Estende as tuas mãos sobre cada um de nós, ó Pai. E que, Senhor, meu Deus, ó Pai, prepare, Senhor, meu Deus, ó Pai, cordas de amor, Senhor, ó Pai, e traz-nos, Senhor, meu Deus, de volta, Senhor, meu Deus, para a tua vontade, Senhor. Aqueles que estão perdidos, que não sabem o caminho a trilhar, Senhor, que não conseguem mais enxergar o caminho de volta, ó Pai. Ajuda-os nessa hora, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que nenhum se perca, ó Pai amado. Que o inimigo não continue cegando, Senhor, ó Pai, colocando, Senhor, meu Deus, caminhos, Senhor, meu Deus, alternativos na vida do teu servo, ó Pai, mas pelo contrário, que, Senhor, os teus anjos possam trabalhar agora e que a tua igreja, Senhor, ó Pai, aqueles que estão desviados, Senhor, meu Deus, aqueles que não têm mais prazer, Senhor, meu Deus, de estar na tua casa, aqueles, Senhor, meu Deus, que talvez estão, Senhor, mas estão, Senhor, ó Pai, enredados, Senhor, meu Deus, em tantas coisas deste mundo, ó Pai amado, quebra as amarras, as correntes, Senhor Jesus, e que, Senhor, meu Deus, que tu possas libertar, Senhor, meu Deus, e trazê-los de volta, Senhor, e que eles tenham uma vida, Senhor, meu Deus, próspera na tua presença, uma vida espiritual próspera, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos, Senhor, e te pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a cada um.